programa A Voz do Veterano, aquele que já lutou há muito tempo, está um pouco cansado. Inclusive, eu lamento, né, a morte de um companheiro essa semana, não é isso, Moraes? 4 companheiros morreram essa semana passada. Aí já aumentou. Então, o que nós pedimos, que Deus conforte a família dos nossos companheiros, e que Deus o receba. Claro que cada ser humano vai ser recebido por Deus conforme os atos que nós praticamos aqui na Terra. Mas o lamentável é que muitos policiais militares, principalmente aqueles que já cumpriram com a missão, vivem com dificuldades plenas, principalmente em relação à questão do psicológico, né? do sistema, né? de vida. Né? Nós não somos só corpo, também temos espírito e alma. Então nós precisamos também de uma espiritualidade, de uma psicologia para nos fortalecer. E um policial militar, ele passa por muitas dificuldades quando no exercício da função. E essas dificuldades, muitas das vezes, deixam as marcas, né? Porque não é fácil ser um policial militar, principalmente no Brasil. Então, que Deus ilumine a família dos policiais militares que partiram, que nos deixaram. E que nós tenhamos coragem para mudarmos essa realidade. Mas eu quero dar meu boa noite ao Moraes e ao nosso convidado, aliás, a gente chama meu por causa do português, né? Coronel Barros. Boa noite a todos. Coronel Barros, obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Né? Bom dia ou boa noite aos colegas que estão lá nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo. Como o Sargento Noel falou, lamentável, né? A gente tem que lidar todos os dias, quase toda semana, com morte de colegas, Coronel Barros. Tem uma estatística oficial da Polícia Militar que em 5 anos morreram 450 policiais militares da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros não está nessa estatística. Dentre eles, 380 aproximadamente foram veteranos. E a idade da morte dos veteranos, Coronel Barros, de todos, né? Foi entre 51 e 59 anos. A grande maioria, eu acho que 95%, causa de morte, infarto, derrame, câncer, neoplasia. E os outros 5% algumas situações de confrontos, né? E acidentes. Mas morte natural foram mais de 95% desse quadro. Então é um quadro bastante, muito grande, né? E, mais uma vez eu digo aqui, Coronel, nós temos hoje 1.888 pensionistas e aproximadamente 2.800 militares da reserva. Um quadro quase 40% de pensionistas. Vê que o número de policiais que morrem é muito grande. Tudo isso por falta de apoio emocional, falta de condição mesmo do policial se manter na reserva, né? Que o dinheiro é muito pouco. E essas angústias que a gente passa, esse sofrimento que a gente passa junto a essas incertezas do futuro dos policiais e bombeiros militares da reserva. Por isso que a gente está aqui sempre batendo na tecla. Cuide dos veteranos, cuide da gente. Mas nós temos que dar o primeiro passo, porque se nós não damos o primeiro passo, já demos o primeiro passo, né, Coronel? Certo? Então, como manter e melhorar, a coisa pode regredir e ficar pior. Coronel Barros, boa noite e obrigado mais uma vez por ter vindo. E fique à vontade, comandante. Eu que agradeço. Eu agradeço meu amigo Noel Ramos aqui, meu vice-presidente lá da ASMIRP, meu irmão, companheiro aí, guerreiro de luta, que eu exalto em todo canto que eu passo. É nosso irmão aí, Sargento Moraes Negulau. É lamentável o que está acontecendo. A gente sabe da gravidade de tudo que está acontecendo, a gente sabe de como é dura a vida do militar, a gente sabe que todas as profissões têm suas dificuldades. Mas, assim, a gente está aqui mostrando que
o policial militar, eu acho que ele é assim, ele é uma profissão fora da curva. Por quê? Porque as profissões, as demais profissões, ela tem seus momentos de paz, ela tem suas brigas, suas periculosidades também, passa por perrengues também, mas o policial militar não, é dia a dia. Então a gente sai, a gente vai para a rua para lidar com o que não presta. A gente vai para fazer a segurança de todos. Então a nossa linha de ação, a nossa prática na rua é lidar com a periculosidade, com o que tiver à margem da lei. Né? Então a nossa profissão é aquela profissão que nós estamos diuturnamente sempre em combate, sempre lidando, e não tem ser humano que suporte isso, né? E que não tenha sequelas durante 30, 35 anos dentro da polícia, passar por isso tudo e chegar de uma forma saudável. Então, assim, a gente lamenta as mortes, a gente sabe do que vem acontecendo, tantos companheiros nossos por aí que precisa de ajuda. Uma das bandeiras das MIRP, né, que apesar de você não divulgar, né, não gostar de divulgar, mas assim, o que vocês fazem ali é como se fosse os anjos da segurança pública. Então, assim, eu queria agradecer aqui mais uma vez o convite e dar boa noite a todos os ouvintes, né, mais uma vez, e nós estamos aí à disposição. Coronel, como o senhor comandou batalhões e outros setores da Polícia Militar do Estado de Sergipe, então o senhor tem condições de nos dizer como é a vida de um policial militar que está na base, como também quem está comandando, né? Porque os dois têm que trabalhar juntos, né, para um bom serviço ser prestado. Então, quando o senhor comandou os batalhões, qual era a realidade? E é a realidade daquela época e a realidade de hoje? O senhor tem condições de avaliar? Noel, a realidade do policial militar, tá aqui meu amigo Moraes, que passou um grande tempo no choque, na Força Nacional, Getan e outros também. Olha, não existe uma diferença assim tão grande, né? A diferença talvez seja mais a parte assim de material utilizado, entendeu? Porque assim, no meu tempo, há um tempinho atrás, no tempo de Moraes, nós não tínhamos também a disponibilidade de viaturas, nós não tínhamos esse contato via celular, não era tão fácil assim pra gente, né? Hoje não, hoje está mais fácil. Hoje o militar ele tem, né? Ele tem um celular, ele tem viaturas boas, ele tem armamentos. Então, há um tempinho atrás, isso aí era mais complicado para os veteranos de hoje que passaram por aquilo. Então, e nós tínhamos uma carga horária bem diferente. Eu mesmo, eu tirava na rua, já cheguei a tirar 24 por 24, serviço na rua. Então, nós antes tinha um tal de um quarto primeiro turno, né, Moraes? Isso. Que o pessoal dormia no sofá e ele pegava dali então, e ficava em pé nas cabines ali. Então, é sofrido. Hoje, tem ainda, mas está na viatura, ele tem mais apoio, ele tem mais contato, ele tá. É outra situação, mas que não deixa de ser tão perigoso quanto. Não deixa, isso não vai mudar. Até porque o objeto de trabalho nosso continua o mesmo, né? Então, assim, o militar de antigamente que ia para a rua, ele ia para ali, para o combate com os marginais, com o vagabundo, proteger a sociedade. Hoje, a mesma coisa. Então, assim, o objeto de trabalho nosso não mudou. Então, isso quer dizer também que as sequelas também vão acompanhar esses que estão aí hoje. Sim. Né? Eles também vão, talvez eles não percebam isso agora, porque assim, há uma diferença, Noel. Quando a gente está na ativa, porque a gente está com aquela adrenalina, a gente entra jovem, a gente está com aquela operacionalidade, né, no Sim. corpo, a gente não percebe o quanto é desgastante. Mas quando você vai chegando a um certo tempo, a uma certa idade, aí seu corpo começa a pedir
Descanso. Descanso. Começa a pedir, dizer bem assim, olha, tenha calma que eu não estou suportando não. Então, meu amigo, bem assim vai ser esses jovens de hoje que estão aí, os soldados, os sargentos, eles hoje não percebem né, o quanto é desgastante esse serviço. Eles vão perceber futuramente. Veja, Coronel Moraes aqui, claro que tem a palavra. Nós sabemos que muitos policiais militares que quando deixam a instituição por questão de necessidade de saúde, né, existe a questão da propriamente reforma remunerada, né? Então, esses policiais, muitos deles deixam a vida militar e passam a vida civil com diversas sequelas. O Moraes é um exemplo desse, né? E o senhor conhece muitos. Então, qual a visão do senhor para que essas situações não se concretizem, né? Bom, aqueles que sofreram, né, já estão aí, né, com a sequela, né? Sem ter o devido apoio, né? E o que nós esperamos é que aqueles que irão para a reforma passem a ter uma vida digna. Como o senhor entende? O que é que pode melhorar em relação a isso? Noel, dentro da Polícia Militar, existem diversas formas para que a gente possa melhorar o serviço, o atendimento à população e como também a qualidade do serviço da parte interna. Existe, né? O negócio é que às vezes não existe boa vontade para essas mudanças, né? Não existe. Eu vou citar um exemplo aqui que a Polícia Militar poderia fazer, né? Eu espero que era bom que o comando ou o secretário tivesse que eu ouvisse, mas assim, todos os militares, o militar ele devia ter um rodízio em todas as funções. Então, polícias hoje de países de primeiro mundo, há um rodízio. O militar ele não fica mais de 3 anos na rua, 2 anos na rua. Então, com 2 anos, ele faria esse rodízio para um serviço burocrático, para a parte do HPM, para a parte... Tirava um pouco da rua. Ele tem que fazer, porque hoje o militar, ele permanece, às vezes, 30 anos na rua. 30 anos no serviço operacional ali no combate. Então, ali ele presencia tudo. É morte, estupro, é violência, é troca de tiro. Então, e isso vai acumulando. Olha, isso vira uma doença braba na mente do cidadão desse. Entendeu? Então, quando você está ali na rua, você passa durante 30 anos convivendo, é como se chega um tempo de você não estar dando importância nem a você mesmo, quanto mais aos outros. Sim. Né? Então, eu acho que a principal ação que deveria ser é tirar o militar, não deixar o militar passar mais de 2 anos em um mesmo local e na rua. Esse rodízio da parte burocrática tem que haver. Né? Então, às vezes, durante o comando de batalhão, eu não fazia isso. Sim. Na época, até porque não havia essa política interna. Né? E a parte no interior, como eu comandei quase a minha vida toda no interior, o serviço burocrático era 1, 2. Né? Eu comandei batalhão que era eu, um tenente, mais 2 soldados ali. Então você não tinha esse efetivo para isso. Mas eu acho que se o comando tivesse a boa vontade, se a parte da secretaria tivesse a boa vontade, pode fazer isso? Pode sim. Faz um levantamento, faz um estudo, vê quantos militares tem, como pode ser feito e faz isso aí. Né? Vamos ouvir a voz aí de Moraes? Coronel, veja bem. Nós temos vários colegas antigos, né, da década de 80, início e meio da década de 80 e final da década de 90, que estão, a maioria na reserva, só daqueles antigos de 70, né, que ainda tem alguns aí, graças a Deus bem aí, que sofreram muito com essas dificuldades da nossa época. Hoje, a inteligência artificial, os meios drones, melhor comunicação, uma escala excelente, que nós lutamos para que isso acontecesse. Nós, de
90 até o início do ano 2000, final do ano de 2010, 2012, 2015, nós que estamos na reserva, nós lutamos para a polícia ficar do jeito que está. Sofremos todas as sequelas, né? Hoje a gente tem um trabalho mais humanizado para os policiais mais jovens, né? Hoje eles não entram mais como era antigamente, nós entrávamos com 18 anos, né? A maioria dos oficiais, quando iam fazer um curso de CFO, e saia daqui menino com 19, 20 anos, passavam 4 anos numa academia. Hoje nós vemos aqui 1 ano e meio, né? O oficial está formado, porque existe curso de direito e muitas matérias são aproveitadas para o CFO. E tudo isso melhora a condição de vida dos futuros reservistas. Mas os que estão na atualidade estão sofrendo, né? Sofremos aquela pressão do militarismo ferrenho, que nós não aguentávamos muito, né? Isso mesmo. Quem estava na polícia militar sabia que ia passar por aquilo. Eu me fiz o curso de formação de soldado, era uma brincadeira para Nem fazer se um curso de compara a formação. pressão, né? Nem se compara essa pressão do nosso tempo para hoje. Isso. Nem se compara. Quando eu fui fazer o curso de formação de soldados, foram 8 meses dentro do Cefap. O curso de formação de cabo, 6 meses. O curso de formação de sargentos, 8 meses dentro do Cefap, sem sair para outro local. Hoje, graças a Deus, a modernidade, os cursos são feitos online. A maioria é feito online. Muita coisa mudou. Mas nós temos que nos preocupar com a saúde dos nossos veteranos, com a pouca perspectiva de vida dos nossos veteranos, que estão aí sofrendo. O Estado não contribui, porque o que aconteceu com a gente, né, de governos para cá, foi redução de salário, redução e aumento de impostos. Aumento de impostos, como a gente sempre bate na tecla. Nós não pagávamos previdência. A maioria dos policiais praças não pagavam 1 centavo de previdência, hoje pagam 10,5% há quase 6 anos já, isso aí, né? O IPS Saúde, que era nosso plano de saúde, aumentou em mais de 100% para alguns casos, comandante. Isso aí o veterano foi perdendo sua condição de se sustentar. E tudo isso afeta a saúde dos veteranos. Tudo isso afeta a saúde dos veteranos. Com os governos que passaram aí, ficamos super endividados, né? Corremos para o Banese, eu mesmo devo mais de 6, 7 empréstimos no Banese, porque eu não tinha como outra coisa para fazer, né? Não podia fazer bico, que é crime, né? E tinha que correr para o Banese para arcar com as nossas dívidas. O cidadão que passa 5, 6 anos sem 1 centavo de reajuste, ainda vem o governo e reduz o salário, todo ano aumenta o valor da prestação dos colégios de nossas crianças, que nós não podemos colocar nossas crianças para estudar em colégio público, é difícil para a gente. Aumenta a prestação, aumenta o valor do aluguel, que a gente não pode morar em qualquer lugar. Tem que morar em condomínio, coisa assim, para a nossa saúde. Nós não podemos andar em transporte coletivo. Exato, nossa segurança. Não podemos andar em transporte coletivo, porque eu mesmo tenho medo de andar de ônibus. Como eu trabalhava na parte operacional, né, eu tinha medo de andar de ônibus. A gente cria síndrome do pânico. Todo mundo vai querer matar a gente. Quantos policiais militares não morreram dentro desse transporte coletivo? Quantos não estão sequelados, paraplégico, tetraplégico e outros aí desnorteados por conta de incidentes com marginais dentro dos transportes coletivos? Alguns foram até expulsos porque foi defender a vida do cidadão e trocou tiro com o marginal dentro do ônibus e acabou afetando alguma pessoa por acidente, mas a justiça não reconheceu isso. Alguns foram até expulsos por conta disso. Então, tudo isso causa mal à saúde dos veteranos. E nós, como associação, como pessoas que se preocupam com o nosso grupo, veteranos e pensionistas, a gente tem que cuidar um do outro. Porque o Estado só vai reconhecer nosso valor se vê união entre a gente, né? Até 2016, não existia veterano nem pensionista no Estado de Sergipe. Até a gente ver o golpe que pegamos dos governos, né? E hoje nós não estamos pegando mais tanto golpe, porque nós nos acordamos. Agora, vai depender da capacidade da gente se unir cada vez mais, cortar essas picuinhas que existem, como em toda grande família existe, né, coronel? E lutar direcionado a melhorar a condição de vida dos veteranos e das pensionistas, para que amanhã, quando os colegas do serviço ativo virem para a reserva, virem melhor,
né? Porque a ativa somos nós ontem, né? E ontem nós não cuidamos do pessoal que estava na reserva, eu digo sempre isso. Mas hoje nós estamos cuidando da gente, temos que pedir que o pessoal da ativa também cuide da gente, que eles vão vir para cá. Eles vão ver o que aconteceu, estão vendo o que aconteceu com a gente, nós temos hoje voz para mostrar o que perdemos. Estamos tentando recuperar ainda muito do que perdemos, comandante. Temos essa situação da Previdência que temos que recuperar, né? E se nós não nos unirmos, ativos, veteranos, pensionistas, a coisa pode piorar. Infelizmente, eu vi hoje numa reportagem, espero que isso não seja verdade, né? Que o atual governo falou que não vai dar a periculosidade toda que ele se comprometeu. Aí fica difícil, né? Todo mundo está esperando aí fechar os 30% da periculosidade agora. A expectativa é essa. Tu sabe que eu não paro, meu telefone não para de receber mensagens, não para de perguntar, e eu digo sempre, não, o governo vai cumprir com aquilo que ele se comprometeu, né? Vai vir toda dor de cabeça para a gente, mais expectativa. O veterano está com a expectativa de melhorar suas condições para quitar esses empréstimos que fizeram, que é do governo, o governo tirou da gente, né? O Estado. O governo não, o Estado tirou da gente, que o Banco Banés é o banco do Estado. E todo mundo, a maioria, acho que 90% dos veteranos e pensionistas estão reféns desses empréstimos do Estado. E quando a gente acha que vai vir um paliativo para melhorar a vida da gente, ou melhorar um pouquinho, né? Aí vem essa notícia. Nós temos agora aqui, comandante, Coronel Barros, Sargento Noel. É momento de união entre todos, porque o governo está vendo, né, esses dias, a falta de união, onde pseudos grupos, comandante, pseudos grupos, que não quer ver a corporação ir para frente. Né? Tem alguns grupinhos aí que a gente sabe, não vou citar nomes, que trabalham para quanto pior, melhor. Aí ficam jogando veneno nas redes sociais e entra na mente de todo mundo. Né? Hoje mesmo sai um fake news aí dizendo que eu me vendi. Faz parte, né? Isso faz parte. Deixa eu concluir aqui, por favor. Né? Um fake news. E faz parte, mas o que acontece? Essas coisas a gente tem que esquecer nesse momento e nos unir, ativos, veteranos, pensionistas e o comando geral, que pode ficar uma saia justa, né, comando? Porque o comando está certo de que o governo vai dar esses reajustes que se comprometeu. E se o governo não cumprir com o que ele se comprometeu, a tropa não vai gostar. A tropa está trabalhando direitinho aí, estão se dedicando, apesar de ter um dos menores salários do Brasil, os praças, coronel. Mas o policial militar de Sergipe continua aí, jogando duro. É o segundo menor salário inicial do Brasil. E hoje eu vi tem aqui na rede social aqui, todos os estados do Nordeste estão acima do índice previsto para manter a violência para manter a violência tranquila, né? Está acima dos níveis. Só o estado de Sergipe e do Nordeste está abaixo. Será que nosso policial militar não merece ser agraciado pelo governo por trabalhar bem? Será que nós estamos pagando o preço alto por trabalharmos bem? Isso atinge os veteranos, porque nós temos paridade e integralidade, né? Tendo um ajuste normal para a corporação, todos nós iremos pegar, né? Então, eu acredito que nossos policiais militares, bombeiros militares, devemos nos unir nesse momento em prol de todos nós. De todos nós. Peço os meus amigos, nossos colegas, que esqueçam um pouco esse pessoal que fica jogando pedra na gente, que nunca vão deixar de fazer isso. Estão vendo que nós estamos unidos, coronel, que a gente não se corrompe, né? E que a gente precisa de união cada vez mais. Eu peço aos meus irmãos veteranos, é momento de união, porque senão o governo vai começar a retirar aquilo que nós temos. Moraes, veja, eu sou um crítico em relação ao posicionamento de muitas pessoas, principalmente que se diz que são doutorado, mestrado. Nós temos que falar o nome da pessoa, o nome do governador, não é o governo é permanente, é o governador que administra, porque ele foi eleito para administrar. Então, os atos são do governador. E se ele não cumpre com a obrigação dele, cabe a nós a dar resposta e não
eleger ele de novo. Pronto, é simples. Não tem conversa. É o governador, não é o governo. Eu sempre critico as pessoas que colocam a culpa no governo, porque o governo é uma entidade permanente. Entra governador e sai governador e o governo permanece. Então a gente tem que começar a botar o nome das pessoas. Porque quem vai colocar o nome para ser apreciado é o governador. É o governador. Então, outra coisa, é preciso que nós tenhamos consciência da nossa obrigação. Aquele que corresponde com as nossas perspectivas, nós daremos a resposta conforme a sua ação. Então é preciso que os militares, reformados, pensionistas e até outras ativas entendam uma coisa, que o trabalhador, quem fez concurso, quem lutou para estar na instituição, foi ele. Não é o político. O político quer só ser beneficiado às custas do voto da população. Essa é a realidade. Então a gente tem que mudar essa figura. E entender que na política existe esse jogo, né, que chama o jogo sujo, né, que as pessoas ficam denigrando a imagem das pessoas, ofendendo, mas aquele que tem caráter, aquele que sabe responsabilidade, não teme ninguém. Então, Moraes, se alguém fez ou levantou alguma, não se preocupe. Erga a sua cabeça e entenda que quem sai perdendo são eles, não é você. Então, Coronel, diante desse cenário aí, até que o Moraes falou, o que é possível a gente fazer para mudar essa realidade? O que é que o policial militar precisa compreender dessa necessidade de lutar, se unir para conquistar algo melhor para ele? Noel, eu vou ser um pouco duro aqui nas minhas palavras. Mas tem que ser sabe? duro mesmo. Eu vou ser assim. Eu sei que muita gente, muitos companheiros militares não vão entender, mas eu vou ter que ser um pouco duro aqui nas palavras. A gente tem que parar de ter político de estimação. A gente tem que parar com esse negócio do cara que faz e desfaz e a gente está sempre reelegendo o mesmo. A gente tem que acabar com essa desunião. O que nós estamos passando é fruto de uma desunião da categoria. Né? Então, assim, os políticos do Estado já sabem disso. Tem uma cartilha lá para eles que diz bem assim, olha, a Polícia Militar pode ter 100, 300 mil homens, mas não consegue fazer um vereador. Entendeu? Então, teve há um tempo atrás, foi feito um deputado estadual, aquilo ali foi um aborto. Sim. Aquilo ali foi uma coisa que talvez não aconteça daqui a 100 mil anos mais. Então, essa fragilidade, essa desunião, eu não sei o que é que acontece com a categoria, né? Que parece que a gente está sempre querendo destruir um ao outro. Né? É assim, você vê um cara, repare, eu vou dar um exemplo aqui, Moraes. Rapaz, Moraes, ele trabalha 24 horas. Seja lá quem for, liga para ele. Aí, ó, eu preciso disso, uma cadeira de roda, uma muleta, aí ele vai lá, ajuda. Olha, o cara corre atrás. Então, assim, nunca houve isso nunca houve, principalmente para a reserva e para os veteranos. Mas o pior de tudo, sabe o que é? É que nós temos colega veterano da reserva que critica. É colega fazendo campanha para civil. Rapaz, eu canso de dizer no grupo e vou dizer aqui. Meu amigo, só gosta de polícia quem é polícia. Só entende o que a polícia passa quem é polícia. Então, às vezes, muitos que tentam se aproximar da polícia é só pelo voto. Pelo interesse. É só interesse no voto. Depois ele lhe dá um chute nas nádegas e você vai longe. Então, o que a gente está tentando fazer é o seguinte, é colocar um nosso, que entenda, que vista a camisa. E Moraes vem fazendo isso há um tempão. O que Moraes já conquistou dentro da Polícia Militar, para os veteranos, para os vespianos, para aqueles reformados de invalidez, meu amigo, não está nos... Foram muitas conquistas. Mas tem sempre aqueles... Olha, o engraçado, Noel, é que é assim... Sempre aparece aquele que, eu não sei o que é que acontece com a cabeça desse determinado cidadão, mas ele não diz um A com algum político na Assembleia.
Olha, lá os deputados não estão nem aí para o que a gente está passando, cara. Tá muito. Eles não estão nem aí para o que a gente está passando. Aí é o seguinte, aí nós temos um aqui que está simplesmente lutando, correndo atrás, mas o cara não critica quem está lá, não. Ele vai criticar quem? Quem está fazendo, o Moraes. Coronel, rapidinho. Algumas pessoas podem estar ouvindo, que irão ouvir o programa, podem até interpretar de forma totalmente equivocada. O que nós estamos falando aqui é simplesmente o seguinte, que toda classe tem que ter o seu representante. Exatamente. Nós não estamos... Até Exatamente. porque existe a lei eleitoral, que é muito severa, essa questão de antecipar. Só que a gente não está aqui dizendo que tem que... A gente está dizendo o seguinte, que é necessário que todas as classes tenham um representante. E por que os reformados não devem ter um representante? Entendeu, coronel? Mas assim, eu continuo ainda com o meu pensamento o seguinte, Moraes, Não, sim. Noel. Olha, nós não temos uma representação da categoria. Né? Nós temos Moraes que está aí lutando, feito um doido, correndo atrás de tudo, e que alguns ainda atiram pedras. Sim. Mas que a gente vê também na parte dos deputados que estão lá na Assembleia também, eu não vejo esse engajamento também para a nossa categoria, não. Até porque eu entendo um pouco a parte deles também, porque cada um ali tem sua categoria, está representando. Por exemplo, tem ali a parte dos professores, tem a parte ali da parte dos vigilantes, tem a parte dos enfermeiros, né? Então, eles estão ali lutando pela categoria que eles representam. Né? Mas quando eu digo bem assim que eles não estão nem aí para a gente, porque nós não somos uma categoria onde eles estão representando. Eles tentam se aproximar da gente porque ele vê que a gente está aí disperso, um né? bando, Disperso, um bando, né? Nós não temos assim firmeza em ninguém, não querendo tirar o mérito de lá, o trabalho, dizer que eles não... Não, eles trabalham, mas eles trabalham buscando melhoria para a categoria que o elegeu. Sim. Entendeu? Agora, para os veteranos, nós estamos aí à deriva. Então, por isso, nós estamos à deriva. Moraes, por isso que eu sou da seguinte teoria, né? E aí é preciso trabalhar, né? Eu tenho as minhas estratégias, né? Nós, policiais militares e bombeiros militares e pensionistas, que eu vou incluir pensionista porque também a gente representa, temos pessoas em todo o estado. Município, cidade, povoado, tudo. Então, o que é necessário? É só a gente buscar conscientizar cada um desses membros para reconhecer a importância de termos um representante. Concorda comigo, Moraes? Concordo. O problema que acontece muito, que eu também já fui vítima disso, são aquelas pessoas que anteriormente enganaram muito, principalmente quem está na reserva. Enganaram a gente, todo mundo sabe disso. E para colocar na cabeça dos nossos colegas que quem está ali fazendo as coisas com sinceridade, que não se vende, que não se curva a ninguém poderoso, mas também que não vai no embate para não prejudicar as pessoas que estão dependendo da conversa, do diálogo. Que aquela pessoa está ali para representar, né? É difícil, mas existe. Nós estamos trabalhando, a Associação dos Militares da Reserva está trabalhando para bem representar, para garantir os direitos da gente, ou mostrar que não deve ser tirado os nossos direitos, como já aconteceu. E eu até nem crucifico muito os colegas, porque gato escabado tem medo de água fria, né? Mas vamos botar a consciência profissional, pessoal. Como eu falei aqui no início, é hora de união, coronel, porque nós estamos vendo a fala do governador hoje, né, que não foi boa, né? O pessoal está na expectativa aí. Espero que seja uma pegadinha, que às vezes a política tem essas coisas, né? Joga uma casca de banana, aí alguém vai lá, tira a casca de banana, vamos resolver aqui. E resolve. Eu espero que apareça alguém e retire isso que foi falado hoje, que não vai concluir o adicional de periculosidade para a tropa. Essa aí eu vejo com muita preocupação, né?
E se nós, mas aí é para mostrar se nós estamos coesos ou não, né? Exatamente. Coesos ou não. Vamos parar de estar jogando pedra nas pessoas que estão representando. Depois que resolver as coisas, aí cada um vê quem é quem Moraes, e vamos para frente. Moraes, eu entendo, eu vou assim, a gente chama os veteranos, a atenção dos veteranos para essa necessidade, culpa em parte também é nossa, dos veteranos, né, dessa desunião, mas ao mesmo tempo eu vou assim dizer que assim, durante o tempo do nós veteranos, era tão complicado a vida nossa dentro da caserna, nós sofríamos pressão interna e externa, né? Então, assim, parece até quando o cara quando ele sai da polícia militar, ele dá aquele apagão na cabeça e diz assim, eu não quero nem ouvir. E fica, né, sai como se fosse assim revoltado, porque direitos dele foram cerceados, direitos dele não foram atendidos, então muitos foram prejudicados. Aí o cara sai dali, ele sai meio, vamos dizer assim, meio azoado, né? Ele sai dali revoltado. E então, isso também é um pouco assim dessa desunião, onde ele está longe, ele diz, não, eu não quero nem saber mais de polícia militar. Eu não quero nem saber mais disso, não quero nem saber mais daquilo. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer para esses veteranos que a gente sobrevive do salário da polícia militar. Sim. Né? Onde, assim, ele saiu daquela parte operacional, mas ele continua sobrevivendo da polícia militar. Né? Exatamente. E ele faz parte da polícia militar. Então, assim, você vai para a reserva, mas você não pode cortar esse cordão umbilical de uma vez, não. Ainda existe esse cordão ligado à polícia militar. Então, sua vida gira em torno da polícia militar. Então, só dizendo, por isso que a gente luta para ter um representante, porque é o seguinte, o representante vai ser nossa voz. Né? E o nome hoje que eu vejo entre os veteranos, dentro da Polícia Militar, não existe outro nome sem ser o de Nego Lau. Não existe outro nome. Então, assim, só reforçando, os deputados que lá estão na Assembleia, ele tem a categoria deles para defender, para lutar, para buscar melhorias, reivindicar tudo. Quando eu falo que nós somos abandonados, que eles não estão nem aí para a gente, é porque nós não fazemos parte da categoria deles. Nós precisamos de um representante da nossa categoria. Apesar de que, quando ele vai para lá para a Assembleia, ele está ali para o povo. Mas lógico e evidente que o cara está ali, mas ele vai lutar mais por quem elegeu, pela categoria dele, né? É o lógico da coisa, né? Cabe. Eu quero mandar um grande abraço para o subtenente Valdomiro, que está sintonizado no programa. E outras pessoas que a gente também manda nosso abraço. Cabe a cada policial militar entender o seguinte, principalmente o militar reformado, que nós precisamos de um representante em todas as áreas do poder, em toda a estrutura do governo. Por quê? Porque todos os outros profissionais, eles querem ter lá um representante. A área médica quer ter um representante, a área jurídica quer ter um representante, os professores têm representante. Todo mundo tem. E por que nós não temos direito de ter? A pergunta é, por quê? É justamente isso que a gente vem chamando a atenção dos veteranos. Meu amigo veterano, meu amigo pensionista, meu amigo reformado por invalidez, todos da segurança pública. Olha, hoje, a política é o sustentáculo da nossa carreira, né? É quem define tudo, né? Sim. Então é o seguinte, a gente não está aqui lutando por satisfação de ego, não, por poder, por isso, por aquilo, não. Para você conseguir as coisas, você tem que estar na política. Sim. Olha, categoria nenhuma que esteja ali abandonada, que esteja ali à deriva, que esteja ali sozinho, sem representação, ele nunca vai ser nada, nunca vai ganhar nada, nunca vai ter reconhecimento. Talvez os outros ultrapassem a gente, porque quando você fica calado, você está aceitando tudo que está vindo. A pergunta é que eu faço o seguinte. Qual o interesse do Sargento Moraes, conhecido como Nego Lau, de perder seu tempo como
antes presidente da associação, hoje vice-presidente da associação, de sair daqui para o interior várias vezes, Com o carro com o dele, carro dele, à noite. à noite, tirar o seu descanso. Qual o interesse? Me diga. Praticamente abandonando a família. Não, é. Às vezes ele está em casa lá, deixou o filho, a esposa e vai socorrer um companheiro que está lá em Canidé de São Francisco. Aí eu digo, sabe, aí eu vou responder um pouco para o Moraes e vou dar a palavra a ele. Que eu acho que seja isso. Sim, sim. Olha, eu disse aqui, só sabe o que é polícia quem é polícia. Moraes está aqui, ele é veterano, polícia e aposentado por invalidez. E ele, rapaz, ele mais do que ninguém, que a gente roda aí esses interiores todos, sabe o que o veterano passa. Sabe. E só a pessoa acessível, de bom coração, que tem Deus no coração, se sensibiliza com o que está passando. Então, eu vejo em Moraes, eu vejo no Sargento Negulau, assim, ele assumiu uma dor que não é dele. Ele assumiu uma causa que não é só dele. Ele vê ingratidão, mas ultrapassa essas ingratidões. Então, quando ele vê um irmão ali sofrendo, é como se ele estivesse vivendo aquilo que ele passou quando foi aposentado por invalidez. Que quase perde, quase sai da polícia, tudo teve ali, foi um acidente dentro da corporação. Então, quando ele vê um irmão ali sofrendo, ele diz, meu Deus do céu, eu passei por aquilo. Então, eu entendo que seja mais ou menos isso que ele vai complementar aí. Moraes, se eu estiver errado aí, você pode falar, né? Mas esse é meu ponto de vista em relação a Negulau. Como o senhor falou, comandante, a respeito de os colegas nossos sofreram na corporação, como eu sofri, como todo mundo sofreu aqui, né? Seja oficial ou praça, no início da carreira todo mundo se ferra e praça principalmente, né? E nós não tivemos a oportunidade de lutar pelos nossos direitos quando estávamos na ativa, por conta das pressões, e quando for para a reserva deixar pior do que como estava no serviço ativo, é que nós vamos se ferrar mais ainda, porque o que nós construímos dentro de 30, 35 anos dentro da corporação é o que vai ficar para a nossa família, para as esposas, para os filhos, para os netos. Então a gente não pode deixar deixar de para lá e o Estado não vai atrás da gente para dar nossos direitos, não. Nós que temos que ir atrás. E a melhor maneira de a gente não deixar que o Estado tome tudo que nós conseguimos ao longo desse tempo, como os senhores viram que aconteceu em 86 e 2018, né? Que o Estado tirou nossos direitos, e porque nós estávamos quietos, como o senhor falou, que eu estava em casa, na minha tranquilidade, no meu conforto, e quando eu vi o Sargento Reinaldo, que é um colega que está numa cadeira de rodas, né? O sargento, o cabo Rodomar, que está lá deitado numa cama, passar a perder tudo aquilo que ele conquistou, que sofreu, trabalhando, sofreram, ver os nossos colegas mais antigos, Cabo Ivo, outros colegas aí que estão na situação muitos e muitos degradante. Muitos e muitos. Eu digo, não vou querer que esses caras passem por isso, não, porque tem que ter uma voz para que represente. Exatamente. Então, nosso objetivo é esse. E, infelizmente, como o senhor falou aqui, a caneta para a gente melhorar a nossa vida é a caneta de um político, né? E nós não temos essa consciência, porque nós somos formados para ter aversão à política. Era assim também, comandante, né? Mas eu, independente de política ou não, eu estou aqui me dedicando junto com o Cabo Murilo, com o senhor, Coronel Barros, com a diretoria da associação, né? Eu digo eu porque eu estou falando por mim agora. Me dedicando, a associação, todos lá são abnegados, porque a gente sabe o sofrimento, a gente faz reuniões e conversa com todo mundo aqui, vamos correr atrás de benefícios dos nossos veteranos. Quando o veterano deixar essa terra, vem a figura das pensionistas, que são as mães dos seus filhos, as avós dos seus netos. Os senhores deixaram o legado que vai até o fim da vida da sua esposa, né? Então, nós temos que cuidar hoje do que a gente tem para a gente deixar o bem para a nossa família, um bem familiar. A gente tem que pensar na gente não, antes dos senhores. Quando os senhores acharem que devem deixar de lutar,
deixar de procurar seus direitos, deixar de apoiar quem está querendo o bem, que é a associação, né, querendo o bem dos senhores, pense na família de vocês, que eu acho que o maior bem que o homem tem aqui na Terra é a família, né? O pai, a mãe, a esposa, o esposo, os filhos e os netos. Então, esse bem que os senhores têm aqui, que os senhores tomaram conta, muitos aí que namoraram, né? Noivaram, se casaram e hoje estão aí idosos com sua esposa, seus netos e seus filhos. Eles que vão colher os frutos que os senhores plantaram aqui. Então não pode desistir, não. Porque quando o senhor faltar, o senhor vai ver, que vai saber que vai deixar sua família bem. Né? Então nós não podemos desistir de lutar, não. Então o senhor tem que procurar apoiar as pessoas que estão se dedicando, que não estão pensando em se completar com a miséria dos senhores, porque tem gente que trabalha o quanto pior, melhor. Existem pessoas que não querem que o veterano, nem a pensionista, consiga retirar a previdência. Muita gente torce para que o veterano pensionista venham a perder a periculosidade, certo? Para quê? Para se completar. Porque o Estado brasileiro, a grande maioria dos políticos brasileiros, vivem da miséria alheia. Quer que vocês fiquem recebendo cesta básica, quer que os senhores fiquem atolados em empréstimos, quer que os senhores fiquem dependendo de um político desse do interior para empregar um filho seu para pagar um salário, para que venha um paliativo para suas famílias. Isso não é bom. Nós temos que lutar para ter para ter condições de manter nossas famílias sem precisar de pedir nada de ninguém. Que nós somos uma categoria que a gente não se aposenta, que a gente não tem vida própria. A nossa vida pertence ao Estado de Sergipe, ao Estado brasileiro. Eu já saí daqui, Coronel Noel, o pessoal que está ouvindo, para reforçar o policiamento no Rio de Janeiro, em Brasília, no Amazonas, no Pará, né, na Paraíba, em vários lugares, né, e ganhar uma micharia que a gente ganha. Um tempo desse, nós estávamos no patamar tranquilo, 2010, quando a polícia se uniu, de verdade, né, peitou o Estado teve que reconhecer, por força da nossa mobilização, que nós éramos importantes. Lá para cá, tudo foi destruindo ali, destruindo, fatiando. Quando nós fomos acordar, tínhamos perdido 70% do que nós conseguimos. E se nós baixarmos a cabeça hoje, se nós não conseguirmos a união entre a Polícia Militar, Bombeiro Militar, ativos, veteranos e pensionistas, nós vamos perder muito mais a partir do próximo ano. Porque é um divisor de águas agora. Né? Vejam quem quer resolver, quem quer trabalhar para beneficiar a todos, né? E vejam quem está e já esteve, né? Já esteve aí em condições de fazer o bem e acabaram tocando os pés pelas mãos e deixaram a gente abandonado. Hoje o Estado sabe que existe uma categoria de veteranos aqui em Sergipe, porque teve um grupo que se levantou, né? Cabo Murilo, Nego Lau, Sargento Oliveira, Gil Frank, pedimos reforço para os colegas Noel, veio o Coronel Barros, né? Existiam várias associações de veteranos, hoje só existe uma, né? E é uma associação que tem todo mundo encobrado. Veterano é veterano. E eles sabem, o Estado sabe que nós podemos fazer a diferença em qualquer coisa aí. Para nós sobreviver, nós temos que estarmos unidos. Quem sabe o sofrimento da gente, como o Coronel Barros falou, somos nós. Né? Eu fui policial operacional, né? Passei por todos os perrengues que tinha que passar na corporação. Me reformei por invalidez, uma coisa que eu não queria que acontecesse. Perdi minha carreira. Se eu tivesse na ativa hoje, eu seria um capitão da Polícia Militar. O primeiro tenente é o capitão, pela regra de minha turma, né, Coronel? Tenho 57 anos, mas já teria me reformado. Já tinha pedido para reserva para primeiro tenente. E sei de tudo, hoje eu sei de tudo que o colega da ativa precisa, que o veterano precisa e que a pensionista precisa. Porque eu passei por todos esses estágios. Então não quero, de forma alguma, decepcionar ninguém, certo? Eu estou aqui ainda, lutando por todos. A gente apoia a causa da ativa, que é uma causa justa. Sempre digo aos senhores,
Eu tenho, coronel, meu meu sobrinho, que é um filho que a gente criou, minha irmã, Tenente Angélica, tenho meu irmão Sardivan, tenho minha sobrinha, eu tenho sete policiais dentro da minha casa, policiais militares dentro da minha casa, que são de serviço ativo. Como é que eu não vou querer o bem para a ativa? Eu quero o melhor para eles. Eu sei o que a dificuldade que eu passei com meus irmãos, com a minha família, com meu pai e minha mãe, pobres, né? Sei que tive que sair de casa por 7 anos para trabalhar. E onde nós chegamos? Aos trancos e barrancos chegamos. Aí eu vou querer amanhã que minha irmã vai para a reserva, sem o benefício que ela tem. Vou querer ter o benefício da ativa para me completar? Não, a gente tem que união entre todos. Agora, os mais sofridos somos nós da reserva, né? O que mais sofre é o veterano e principalmente as pensionistas. Pensem nas esposas dos senhores, né? Um exemplo, rapidinho. Quando o Sargento Noel aqui ficou acamado, né? Eu vi o sofrimento da esposa do Noel. Eu vi. Eu estava ali. Por isso que eu não vou falar aqui. Então, a família é muito importante. Vocês pensem na família de vocês. Suas esposas, seus filhos, seus netos. E dependem dos senhores hoje para que amanhã eles não fiquem órfãos, nem largados aí recebendo mixaria, o Estado mangando da cara das pessoas, das suas esposas, dos seus filhos. Isso vai acontecer se os senhores não tiverem consciência do que é ter uma pessoa que se preocupa com vocês. São exatamente 20 horas e 58 minutos. Rádio Jubileu 105.9, emissora do coração. Programa A Voz do Veterano, que defende a causa dos veteranos e das pensionistas. Veja, eu quero aqui, Moraes e Coronel, eu estava aqui esperando o Moraes terminar, porque na fala dele eu fiquei meditando e até o que ele falou no final. Mas eu queria dizer aos policiais militares reformados que lembre-se que você tem filhos e esposa. Então, quando um militar se dedica seu tempo a dar a sua força, o seu trabalho para outra pessoa que não é da sua área, quando você parte, sua esposa, seus filhos vão ficar desabandonados. Você sabia disso? Pense nisso. Então, muitas das vezes, você se dedica lá a um político do interior, né? Aí esquece os companheiros, né? A associação que o representa, mas quando você parte, sua esposa e seus filhos vão estar abandonados. Você sabia? Pense nisso. Então, é importante que o policial militar reformado apoie os seus companheiros, apoie aquele que é da sua área. Porque aquele que te dá um empregozinho ou um dinheirozinho no mês, quando você morre, ele não quer nem saber de você. É momentâneo. Momentâneo, meu jovem. Então, pense nisso. Quando o Moraes começou a falar, eu comecei a parar para pensar isso, e aí ele também já entrou também nessa questão que eu iria falar, que é: você ama sua esposa, você ama os seus filhos, então não abandone eles. Porque é natural que, normalmente, os pais ou aqueles que lutam mais sempre vão primeiro, porque se a gente for fazer uma pesquisa hoje, é mais pensionista do que o homem, né? É mais mulher que é pensionista do que o homem. Então isso é normal. Mas aquele profissional que quer cuidar da sua família se une aos seus, se une à classe de veterano, à classe de pensionista, e se nós nos unirmos, ninguém segura. Entendeu, Coronel? Então eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre essa situação. Eu vou encerrar minha fala aqui, Noel, dizendo uma frase aqui. Primeiro, antes de dizer essa frase, eu queria dizer aos veteranos o seguinte: descarreguem, né, seu peito, seu coração das mágoas do passado. A gente sabe que a caserna no passado não era fácil pra gente, não era fácil.
Então, quando eu falei aqui que o cara saía meio revoltado e ele vai para a reserva e parece que ele fica revoltado com tudo, né? Então é o seguinte, mas trazendo aqui hoje para a realidade, eu queria dizer o seguinte, ó, quem não luta pelo que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Então, assim, não adianta você estar ali no sofá, esperando ali, né, olhando ali pro ar, achando que tá tudo bem, que não tá não. Tem você, tem seus filhos, tem sua família, como já foram ditos, que depende exclusivamente do salário que você recebe. Com certeza. E se não tiver alguém que lute por a manutenção desse salário seu, você vai estar arrebentado. Então é o seguinte, descarregue esse ódio, esse destile, essa revolta, não traga essa revolta para os companheiros, para a parte interna, porque aqui não é assim, né? Se eu falar hoje que eu sou candidato, meu Deus do céu, os primeiros a criticar né, são os colegas. os colegas. Se eu chegar aqui e dizer assim, eu sou pré-candidato a isso, pronto, meu amigo no outro dia, os grupos, Coronel, isso. rapidinho. Meu prezado companheiro militar, coronel, tem o seu salário. Você acha que o coronel ia ser candidato? Para quê? Se ele pode ter a vida dele, né? Então, o objetivo é para ajudar. Não é não, coronel? Oi, Noel, eu vivo do salário da polícia. Eu vivo do salário da polícia. Eu tenho irmão também, Sim. da Polícia Praça também, né? Então, a gente vive daqui. Eu estou aqui hoje, não assim como um coronel, como um veterano. Eu também estou vendo o que o soldado, o cabo, o sargento, tudo, o coronel, tudo que passa. Sim, sim. Né? A gente luta por todos. Faça o bem sem ver a quem. O que eu gostaria de ver era os veteranos bem, os veteranos unidos, os veteranos numa classe respeitada. O que mais me incomoda às vezes nisso tudo é o desrespeito com a gente. Sim, sim. Entendeu? Esse descaso, esse assim, tudo é feito e nada, nós não somos incluídos em nada. Então, isso incomoda. Sim, sim. Isso incomoda. Às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu. Às vezes a gente sai nas visitas, né, Moraes? Por aí, pelo interior, e a gente vê situações que eu digo, meu Cristo do céu, a gente tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E, coronel, rapidinho, e o Moraes sabe muito bem disso. E aí que eu defendo uma instituição, e nós temos as MIP. Antes das MIP, eu há muitos anos eu nem sabia o que era reformado, nem sabia o que era pensionista. Só passamos a sermos reconhecidos depois das MIP. Rapaz, veteranos, o precursor disso tudo, hoje, nós só temos grupos no WhatsApp devido a Moraes. Sim, sim. Devido a um Cabo Murilo. Sim. Devido às MIP. Sim. Olha, hoje a palavra veterano está hoje no quartel do Comando Geral, está no governo, está em todos os setores devido à luta das MIP. Que nem conhecia, ninguém conhecia nessa palavra veterano. E outra, viu, Noel, nem nós veteranos tínhamos esse contato. Sim, sim. Olha, nós éramos tão dispersos, era assim, Cada um por si, né? Cada um por si. O cara saía numa revolta tão grande que se escondia lá por longe, não queria nem ver. E quando via um colega, baixava a cabeça e se escondia. E outro ponto, Moraes, e você vai confirmar, coronel. Quando morria um praça, ninguém nem falava sabia. nada. Não. Ninguém nem sabia. Não. Então veja a importância de termos um representante, de termos uma associação que nos representa. Mas é preciso que nós nos unimos, que nós tenhamos essa união. E acorde, né? E acorde para a realidade. É preciso nos unirmos. E aí, como já estamos aqui bem adiantado aqui, mas o Minali disse que a gente pode ter uns minutos a mais, eu gostaria que dentro dessa temática que nós estamos discutindo, até porque o tema é tão importante que o coronel nem falou da sua vida. Rápido, muito rápido. Mas o que eu quero dizer aos meus irmãos policiais militares, tanto da ativa que um dia irão para a reforma, né? não tem jeito.
vai para a reforma. Peço a Deus para ele. E peça a Deus que tenha a sorte que nós tivemos, e a astúcia, né? E a inteligência. Porque nosso trabalho é como eu disse, É. aqui é só no combate. Então, a gente sabe, quem está nativa sabe que sai para ir trabalhar, Mas não sabe se mas não volta. sabe se volta. Então, Com certeza. lembre-se disso. Então, o que é que eu peço aos nossos irmãos? Vamos nos unir, porque todos nós estamos no mesmo barco. Né? Estamos na mesma luta, na mesma causa. E uma coisa eu falo. Lembrar também aos nossos irmãos que estão na ativa. Nós que já estamos na reforma, não deixamos de ser policial, não. Que há uma confusão aí, né? Só existe uma diferença. Policial reformado e policial da ativa. O nome é o mesmo. O status é o mesmo. O coronel não vai deixar de ser coronel nunca. É isso mesmo. Não vai deixar, não. Saito Moraes, nunca. Eu nunca. E os outros também nunca. Então, é preciso também que os nossos companheiros da ativa também façam uma análise sobre essa... Porque também eles, todos vocês que estão na ativa, um dia irão para a reforma. E nós vamos nos confraternizar, né? Vamos nos encontrar. Não nos encontrarmos, né? Então, mas Moraes, diante dessa perspectiva de luta, eu não sei se você quer falar sobre um encontro, rapidinho, sobre o encontro que teve, que denominou Avança, né? Eu não sei se você quer Avançar. vai falar um pouquinho sobre isso? Pronto, o Avançar foi bom para que os veteranos, pensionistas, né, fossem ao quartel, como foram, Certo. o colega do BESP, algumas pensionistas, alguns veteranos. A Polícia Militar olhou para nós, né, olhou para os veteranos, Certo. fez um evento destinado aos veteranos. Muitos não compareceram em massa porque, infelizmente, o veterano tem medo de entrar no quartel. Né? O veterano tem medo de entrar no quartel, porque aquela trauma. Tem gente que passa de longe. E essas coisas só acontecem no ano político, né? Mas não é só isso não, Moraes. O projeto Avançar já vem a 21ª edição. Tem que ser justo. 20ª? Que eu não tenho falar nisso. Eu também nunca ouvi falar, não. Tinha nos quartéis do interior, sempre teve, mas também a família veterano tinha acesso, né? Toda vez que tinha um projeto Avançar, o pessoal do setor de natismo Moraes vai ter projeto Avançar em tal lugar, manda os veteranos irem. Sempre de quartel, unidades do interior. Mas essa vez foi especificamente para os veteranos do BESP, né? E os colegas da reserva. Mas, sendo justo, as portas estão abertas. Quando teve lá em Propriar, eu avisei os veteranos de Propriar, eles foram no quartel, foram bem recebidos, fizeram as carteiras, tratamento de saúde, quem precisar, né? Marcação de consultas, tem muitas coisas tiveram lá, né? E a corporação, agradecer à corporação que fez esse ato para os nossos veteranos, pensionistas. A gente precisa de mais atividades como essa para os veteranos, né? Isso é importante, coronel? É importante, certo, Noel? Porque hoje, né, antigamente a polícia militar não se incomodava com a gente, como você falou, nem a gente não se incomodava. Sim. Hoje, nós somos uma realidade. E nós lutamos para que isso acontecesse. Graças à sua luta, viu, Moraes? Lutamos para que isso acontecesse e não podemos perder essa dinâmica. Temos que permanecer assim e melhorar mais ainda, né? Mais ainda. Um dia, eu tenho certeza que a corporação, Polícia Militar e Bombeiro Militar, vai fazer um local específico para nós, veteranos, termos acesso a tudo. Temos o setor de nativos hoje, que foi graças à nossa luta, né? Sim. Que é uma coisa que trabalha, que trabalha. E nós pedimos ao comando da Polícia Militar, CD comandante da Polícia Militar, solicitei a ele que cadastrasse nossas pensionistas no sistema da corporação, que não tinha. Não tinha. O comandante se comprometeu com a Associação da Reserva, a pedido da associação, eu como vice-presidente, o senhor Murilo como presidente, para que todas as pensionistas sejam cadastradas na corporação e, possivelmente, cada uma delas receba uma identificação, como é em várias polícias, como é na Marinha do Brasil, como é nas Forças Armadas.
Eu fui para uma inauguração do tiro de guerra lá em Itabaiana, eu fiquei emocionado quando eu vi duas pensionistas velhinhas, né? Aí deve ter na faixa de 90 anos ou mais. As Forças Armadas pegaram elas na casa dela, que é de lá de Itabaiana, esposa de dois ex-combatentes, colocaram lá, deram um buquê de flores para elas e ficaram na mesa das autoridades. É isso que a gente quer, chegar a esse patamar. A corporação não pode, nós não podemos mais deixar que a memória dos veteranos seja esquecida. E daí em diante seremos valorizados mais ainda. Mas só sabe o que a gente precisa, somos nós. Né? Nós sabemos que nós precisamos. E principalmente se tivermos um representante. É. Se tivermos um representante. Rapaz, nesse meu tempo de polícia, que eu nunca vi ninguém se preocupar com pensionista, cara. Exatamente. Ninguém nunca se preocupou, nem com os veteranos, quanto mais com os pensionistas. Então, Moraes, essa parte aí você fez assim, com maestria. Não, e rapidinho, aqui pra gente terminar, porque já passou. já passou da hora. Veja, Moraes, você acabou de nos falar, coronel, que é representante, tem um representante, porque a sua fala, você conversou com o comandante sobre isso, isso é típico e característica de um representante. Não tem lógica. Então tudo é possível que aconteça, mas quando nós temos uma representação. Vamos um minuto para você finalizar, ou a sua palavra final, depois o coronel, depois a minha para encerrar, que a menina ali já está ali. Agradecer os veteranos, os pensionistas, os colegas que estão assistindo o programa. Agradecer ao Coronel Barros, obrigado, Coronel Barros, por vir aqui. E toda sexta-feira teremos o Fala Veterano, aqui, a voz do veterano aqui na Jubileu FM. Precisamos que os senhores interajam, vamos melhorar um pouquinho a plataforma, vamos fazer mais divulgação, para que todos os veteranos e pensionistas colaborativos participem, que é muito importante aqui o canal para os nossos veteranos e pensionistas. Que Deus ilumine. Coronel, termina aí com a sua... Não, que Deus abençoe a todos e dizer o seguinte, que o nosso sucesso depende exclusivamente da união, dessa união. Da união. Né? Então, que Deus abençoe a todos. Próxima sexta-feira, se tiver espaço, também estaremos aqui. Eu gostaria que o senhor viesse aqui nos somar com a gente, porque quanto mais nós divulgarmos, mais nós atingimos um patamar maior. Então, que Deus nos abençoe. Agradeço aqui o homem da técnica hoje, o Enos Geld, né? É sempre. Deus te abençoe. Abençoe os nossos companheiros e eu peço que todos sejam unidos por uma causa simples, que é termos dignidade. E que tenham uma noite abençoada. Abençoada. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite e até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir.